Uma boa noite para todos e para todas. Para nós é uma grande satisfação nós estarmos aqui junto com vocês, com o objetivo da gente estudar um pouco a doutrina dos espíritos e, ao mesmo tempo, abrir esse espaço para a gente poder refletir em torno dessa temática que foi proposta para a gente na noite de hoje, que é exatamente dificuldades de convivências e de relações, né? E um fato que nos chama atenção com muita profundidade, hoje por volta das 7 horas da manhã, dia 15/11, lendo alguns dos jornais que eu gosto, né, teve uma notícia que me chamou muito a atenção. Nessa semana nós chegamos ao número de 8 bilhões de habitantes na Terra, segundo um relatório da ONU e também um relatório da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. E essa questão nos fez pensar muito sobre o ponto de vista da vida no planeta Terra. Vamos pensar bem, nós chegamos a 8 bilhões de habitantes, mas há algumas questões em torno desse relatório que nos traz uma certa angústia. Do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, são 8 bilhões de pessoas que se encontram no mundo, que vão viver no mundo, que vão estabelecer as suas relações de convivência e vão buscar construir, então, as suas condições de vida, que seria o quê? É viver, né? Sobreviver, conviver, garantir a sua vida e, de certa forma, estar no mundo, não é? Agora, há um ponto interessante que nós precisamos nos preocupar, de certa forma, porque desse mundo, 800 milhões de habitantes no nosso planeta, eles estão subnutridos. Vejam bem, 800 milhões dessa quantidade são pessoas que estão no mundo e elas estão completamente subnutridas. Um outro ponto também, desses 8 bilhões de habitantes que estão na Terra, vamos pensar bem aqui, que também compõe essa mesma informação, é que, na realidade, 700 milhões desses habitantes que compõem a Terra, eles não possuem ainda água potável. E 28 mil pessoas morreram de fome apenas no dia de ontem. Vejam bem, vamos pensando então, o que é a condição de vida que ainda temos nesse planeta. Vamos pensar bem, para que nós possamos, a partir das nossas reflexões, procurar também refletir em torno das questões espirituais que a doutrina espírita ela nos oferece, para que a gente possa, a partir daí, ampliar o nosso sentimento de comunidade planetária, ampliar o nosso sentimento também de solidariedade universal, né? Pensar sobre aquilo que a doutrina espírita oferece para nós. Agora, quando a gente vai buscar analisar o nosso planeta, a nossa comunidade planetária, a partir da visão da doutrina espírita, nós temos, às vezes, uma visão um pouco diferente sobre isso, uma leitura um pouco diferente, porque, na verdade, são 8 bilhões de almas que fazem parte do nosso planeta, com o objetivo de restabelecer novas condições de vida, novas condições de convivência, de relacionamentos em um planeta onde a espiritualidade nos ensina que é um planeta de provas e de expiações. E um planeta de provas e expiações, é claro que ainda o egoísmo e o orgulho, eles são bastante evidentes nas relações entre as comunidades, nas relações entre os países. Então, a gente percebe que o orgulho, o egoísmo, ainda está muito presente nos cenários que todos nós vivenciamos. E os cenários que nós vivenciamos, eles são frutos das nossas qualidades, das relações que nós estabelecemos, né? As nações, elas são frutos das nossas condições, dos ambientes de convivência que nós construímos internamente e nós levamos e projetamos no mundo lá fora. Um outro ponto muito interessante que traz também esse relatório é que mesmo nós vivemos num momento muito importante de amplo desenvolvimento tecnológico, nós traímos desde o final do século XVIII 3 grandes dificuldades. 3 grandes dificuldades mundiais que elas se arrastam. Nós estamos hoje em pleno século XXI,
mas nós temos 3 dificuldades. Uma delas é a comunicação, a segunda delas é o autoconhecimento e o relacionamento. Vamos analisar. Nós vivemos em plena era da comunicação, mas nós ainda temos grandes dificuldades de nos comunicar com o outro. Nós ainda vivemos um avanço científico extremamente expandido, mas nós ainda não nos conhecemos. Eu falo isso na grande maioria. E grande maioria de nós, então, trazemos as nossas principais dificuldades na área dos relacionamentos. Vamos pensar que isso é uma dificuldade universal. A dificuldade de relacionamento, ela não é uma dificuldade apenas individual, é uma dificuldade que o mundo ainda traz através dos séculos e que nós precisamos encontrar soluções. Não é? Mas vamos então nos ater nessa temática do relacionamento, das necessidades de estabelecer as nossas relações de convivência. Vamos buscar um ponto primeiramente, que todos nós, segundo a antropologia nos ensina, todos nós somos seres gregários. O que significa sermos seres gregários? Todos nós seres humanos, nós temos necessidade da relação de grupos. Nós temos necessidade de estabelecermos relações em sociedade. Todos nós temos a necessidade do convívio e da vida social, que por sua vez, segundo a espiritualidade nos ensina, é uma das grandes leis divinas, né? A lei de sociedade, trazida para nós nas leis morais do Livro dos Espíritos, ela ao mesmo tempo que ela é um direito, ela é uma necessidade de todo ser. Porque nos ensina a espiritualidade que nenhum de nós evoluímos sozinho. Nós precisamos do convívio, nós precisamos do estabelecimento de relacionamentos na vida social, e é por isso que nós temos ainda a necessidade da convivência de grupos. Então, desde os primórdios da história da humanidade, nos é ensinado que nós somos seres gregários. Então, a lei de sociedade, essa necessidade que nós temos de estabelecer relações de convivência com o outro, com o próximo, com os diferentes, é, antes de qualquer coisa, uma lei divina. E é tão interessante que, na medida em que nós passamos a conhecermos essas leis e como elas se fazem presentes na nossa vida, essas leis divinas que a doutrina espírita nos ensina com tanta propriedade, elas se entrelaçam entre si. Né? Porque, por exemplo, na medida em que eu aproveito para construir bons níveis de relacionamento, na medida que eu vou em direção à sociedade e eu aprendo a convivência com as pessoas que pensam e vivem diferente de mim, eu estou atendendo ao mesmo tempo também a lei do progresso, a lei da evolução. Então, nós vamos observar que esse conjunto de leis divinas, criadas por Deus, com o objetivo de organizar o cosmos, o universo, elas estão intercalando entre si, elas se integram, para que essa organização planetária, organizada e criada por Deus, ela possa se fazer presente, as leis divinas que estão internalizadas na consciência de cada um de nós, elas se entrecruzam, elas estão interligadas, né? Então, da mesma forma que, através das minhas atitudes, eu posso respeitar uma lei divina, uma atitude minha também pode transgredir também um conjunto das leis pelas quais são criadas por Deus para que o universo cósmico possa ter uma organização. E dentro desse processo voltado para a convivência, para o relacionamento, nós vamos então buscar na doutrina espírita as instruções de 2 grandes amigos espirituais. Eu trouxe para a gente pensar acerca de uma análise espiritual que vem contribuir para que a gente possa construir boas relações de convivência na Terra, 2 grandes espíritos, 2 grandes expoentes da doutrina espírita, que é o espírito André Luiz e também o espírito Emmanuel. Primeiramente, nós vamos buscar lá no livro O Encontro Marcado, na lição número 2, quando então o espírito Emmanuel ele nos fala o seguinte, ele fala assim, que ninguém progride ou se aperfeiçoa sem o contato social. O que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. E por incrível que pareça, nesse segundo verbo é que estão os nossos principais desafios, né? Todos nós estamos vivendo no planeta, estamos aqui temporariamente reencarnados,
através do grande presente da reencarnação, dessa grande bênção divina, mas, ao mesmo tempo, a própria reencarnação nos convida a estabelecer relações de convivência saudáveis, relações de convivência exitosas, tendo em vista que a finalidade de estarmos reencarnados nesse planeta é alcançarmos o nível de evolução necessário, para que gradativamente nós possamos ser espíritos mais livres, mais autônomos e também mais felizes, não é? Mas essa felicidade que nós podemos conquistar através dos nossos esforços e também através da boa vontade, nós não conseguimos conquistá-la sem o contato social. É preciso que a gente tenha os ambientes de convivência com o próximo, nos estágios das oficinas da vida, como fala o Emmanuel. Todos nós temos na nossa vida social infinitas oportunidades de trabalhar esses ambientes de convivência, de pensarmos, de construirmos esses ambientes de convivência, principalmente respeitando as diferenças, elevando os nossos níveis de tolerância, de compreensão, de paciência para com o próximo, não é? Então, a convivência na Terra é uma escola de aprendizados muito importante para nós. E isso envolve os vários cenários da nossa vida social, mas o principal deles começa na nossa vida em família. E é bem provável que é na vida em família que estão os nossos primeiros e principais desafios para a nossa convivência, não é? Nós vamos entender por que esses ambientes de convivência eles são tão desafiantes para nós como a espiritualidade nos ensina. Mas é muito importante que a gente tenha a compreensão espiritual desses processos. É muito importante que eu tenha a compreensão espiritual por que eu estou reencarnado e eu preciso realmente de ir em direção à vida social. Eu não devo protelar ou não me afastar da vida social. Quanto mais eu vou em direção a ela, mais oportunidades de crescimento ela me traz. E mais reflexões, né, para a gente entender acerca da nossa evolução espiritual, eu vou trazendo e completando a mim mesmo. Há uma lição em André Luiz chamado exatamente convivência. Aí o André Luiz fala nas entrelinhas tópicos que são muito importantes para a completude da nossa reflexão da noite. No item 1, o André Luiz fala assim: a vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Olha que bacana. Deus, ele já nos deu a dádiva da vida. Agora cabe a cada um de nós, então, construirmos os nossos relacionamentos na nossa vida social. Os relacionamentos que nós devemos construir atendendo ao exercício do nosso livre-arbítrio, ao exercício, né, das condições de vida de cada um. Eu posso, muito bem, aproveitar a reencarnação e construir relações saudáveis, construir relações compreensíveis, mas, ao mesmo tempo, se eu não utilizar o livre-arbítrio em prol da minha evolução espiritual, eu posso construir uma vida na Terra repleta de conflitos, repleta de dissensões, porque, na verdade, eu não me esforcei para fazer essa construção. Mas o importante, para a gente entender através de André Luiz, é que Deus dá essa condição a todos. Ele deu a vida, Ele nos presenteia com a reencarnação. Agora cabe a cada um de nós construirmos os relacionamentos que nela são passíveis de serem construídos, estabelecidos. Continua André Luiz quando ele fala o seguinte: aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede. Observem bem, a favor de nós mesmos. Há uma necessidade muito grande da gente entender que todos aqueles companheiros que desfrutam da nossa caminhada da Terra, eles são os melhores para o nosso processo educativo. Quando o André Luiz fala que são os melhores, o que ele quer dizer com isso? Porque são as pessoas que elas são condizentes com as minhas necessidades educativas. Então, o espírito na Terra, quando ele consegue e começa a compreender a sua reencarnação, ele começa a perceber a inteligência que esse processo se desenvolve. Porque partindo da bondade divina, da providência divina, de um ser perfeito, então a reencarnação de alma, seja na Terra ou nos vários planos e planetas que existem no infinito, são processos inteligentes.
Há pouco foi falado aqui que há planejamentos feitos para que nós possamos estar na Terra. E interessante é que grande parte desses planejamentos que são discutidos, que são organizados, nós participamos de mais de 90% das decisões antes de virmos aqui vivermos as nossas relações de convivência, antes de estabelecermos os nossos contatos na Terra. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que antes de virmos aqui, nós tivemos participando de reuniões com espíritos afins, com espíritos simpáticos e também espíritos indiferentes a nós. E é dentro desses reencontros e desses encontros que a nossa vida na Terra, as nossas reencarnações, elas vão sendo processadas, elas vão sendo definidas. Não que há um planejamento rígido, não é? Ele pode ser até modificado, porque nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio, e se nós definíssemos tudo lá e viéssemos fazer tal cópia aqui na Terra, aí seria destinação. Então nós podemos muito bem criar esse pré-planejamento e, através do bom senso, permitir também, através das nossas ações, que a vida execute o melhor para os nossos aprendizados. Mas o mais interessante que o André Luiz nos chama nesse momento da lição é que nós estamos encarnados com as melhores pessoas para que as nossas experiências possam se processar. Até porque não há o acaso. As pessoas pelas quais nós construímos grupos de afinidades na Terra são as pessoas que condizem com os nossos processos educativos. E muitas das vezes, talvez, uma pessoa impaciente, eu vou conviver com pessoas pacientes, para que eu possa perceber o diferencial nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. É bem certo que, às vezes, as pessoas insensatas, elas sejam convidadas, através da sabedoria da vida, para conviver com pessoas sensatas, para que elas possam perceber o que lhes falta aí potencial. O que nós precisamos entender, através dessa grande informação de André Luiz, é que todos aqueles que estão espalhados nos nossos ambientes da convivência social, elas são as pessoas certas. E não haveria pessoas melhores para nos ensinar as virtudes que ainda nos faltam. Assim como também trabalhar as dificuldades que, enquanto alma, eu as trago. Vencer os meus condicionamentos, vencer os meus complexos, seja de superioridade, seja de inferioridade, os meus momentos de elevação da vaidade exacerbada, a espiritualidade divina e os nossos queridos companheiros que processam os processos reencarnatórios na Terra, eles nos colocaram diante das melhores pessoas para que as minhas experiências elas possam se consolidar. Por isso que André Luiz coloca a favor de nós mesmos, né? Então toda criatura que eu encontro, seja na família, seja no ambiente de trabalho, ela faz parte do meu planejamento reencarnatório. E ela está naquele lugar posicionado em nome de Deus, para que as minhas experiências possam me ajudar no meu processo da evolução. E aí continua André Luiz. Vejamos bem, ele fala o seguinte, continuando a lição sobre a convivência. Se você se encontra com uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. É interessante, né? Porque ninguém quer encontrar uma pessoa difícil na sua frente, não é? A gente gostaria de viver na Terra, encontrar com pessoas que pensam exatamente iguais a gente, que pensam que torcem para o mesmo time de futebol, né? Que gostam de fazer as mesmas coisas, mas infelizmente a vida não é processada dessa forma. A gente vai encontrar com pessoas diferentes. A gente vai encontrar com pessoas que nós rotulamos elas como pessoas difíceis. Mas diante da perspectiva divina, essas pessoas difíceis, elas estão ali contido as nossas necessidades de aprendizado. E talvez aquelas que mais mexem com o nosso mundo íntimo são aquelas criaturas exatas do processo da reencarnação. Porque são elas que vão nos convidar ao burilamento íntimo. São elas que vão nos proporcionar quem nós somos e como nós estamos nesse exato momento da nossa evolução espiritual. Por isso que é importante a gente não fugir da vida social. As pessoas com que nós estamos estabelecendo relações de convivência, de relacionamento, principalmente as relações difíceis, elas nos permitem entender
e saber quem nós somos, como nós estamos. Porque conviver no meio de pessoas que pensam igual, comem a mesma coisa, jogam para o mesmo time, torcem, fazem as mesmas escolhas, é muito fácil. Mas a realidade é que ninguém se autoconhece. Na maior parte das situações, nós passamos a nos conhecer através daqueles que pensam diferentes de nós. Porque eles nos oferecem condições de entrar para dentro de nós mesmos e fazer esse trabalho de imersão. Não é? Então, na realidade, todos nós estamos rodeados daquelas pessoas que nós precisamos para o desenvolvimento espiritual de cada um. André Luiz também continua nessa mesma lição. Se você encontra as pessoas, ou melhor, as pessoas que nos compreendem ao mesmo tempo, né? Porque na vida nós encontramos também pessoas que pensam iguais a nós. A providência divina também mandam pessoas que têm afinidades conosco, não é? Que a gente se dá muito bem, que a gente se gosta de estar juntos. Aí o André Luiz nos fala o quê? Compondo esse universo que é a nossa sociedade do ponto de vista da alma, do espírito. As pessoas que nos compreendem, elas são bênçãos. Por que são bênçãos? São bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Está vendo? Então, quando você encontra alguém que tem as mesmas afinidades, alguém que você desenvolve uma relação de empatia, que na maioria das situações não são relações de empatia e de amor construídas nessa vida presente. É fruto e produto das reencarnações. São espíritos que já se encontraram, que já se afinizaram, que venceram dificuldades juntos ou juntas. E nesse sentido, os vínculos e os laços do amor, da amizade, eles são recíprocos. Eles são frutos de uma reciprocidade. E essa reciprocidade, em muitas situações, ela expande, ela está fora do nosso lar. Quantas vezes a gente pensa, né? Eu gosto muito mais do que um amigo que está lá no meu bairro ou longe dele, do que um irmão que eu tenho dentro de casa. Acontece. Se a gente for entender os processamentos dos processos reencarnatórios, são espíritos que já caminham juntos. São espíritos que já criaram laços, vínculos afetivos. E que, conforme André Luiz nos fala e nos conforta, essas criaturas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Quantas vezes a gente está numa angústia danada, a gente está desanimado, aí vem aquele amigo e te dá aquela mão, te carrega no colo e te dá aquele ânimo, não é? Diz, viver é bom demais, mesmo com a dificuldade. Não é? É um processo quase que energético. O encontro com um amigo te reabastece para que a sua caminhada seja um processo mais suave, apesar das dificuldades que existem na Terra. A vida na Terra, por ser um processo de um planeta voltado a expiações e provas, é um desafio. Eu diria que é um desafio saudável, porque todo mundo reencarna para evoluir, todo mundo reencarna para aprender novas coisas e fortalecer mais algumas outras. Não é? Porém, aí vem o André Luiz novamente nesse mesmo contexto, ele fala assim: entretanto, aquelas outras almas que ainda não nos entendem, elas são testes. Olha que interessante, que a vida igualmente nos oferece a fim de que aprendamos a compreender mais. Então, da mesma forma que nós temos pessoas bênçãos, nós temos pessoas testes. E são os testes que vão trabalhar o quê? A evolução da nossa paciência, o burilamento da nossa tolerância. E está tão difícil falar em tolerância, né, nesses tempos atuais. Ninguém está querendo tolerar ninguém. E a gente está perdendo, na verdade, grandes oportunidades de crescimento da alma. Então, as pessoas testes que aparecem na nossa frente, conforme o André Luiz elucida, elas são os espíritos que vieram conosco para que a gente possa aprender o quê? A compreensão, o entendimento que às vezes nós não ainda conquistamos. E que situações de facilidades não vão nos ajudar a trabalhar a compreensão. Então, às vezes, as situações são situações estabelecidas através de conflitos. Mas esses conflitos, eles têm que ser dissolvidos e se transformar em tolerância.
em exercício da serenidade. Eu acho notável a quantidade de vezes que o Espírito Emmanuel, nas obras Fonte Viva, ele fala da necessidade da gente adquirir essa grande virtude, serenidade. Se a gente utilizasse a serenidade, eu diria que a gente acertaria mais e erraria menos. Numa situação de desconforto, numa dificuldade familiar, no relacionamento do trabalho, se a gente exercesse a serenidade, a gente falaria as palavras de forma mais adequada e não falaria aquilo que não deveria ser dito. Serenidade. Eu gosto muito dessa virtude, não é? Então, da mesma forma que nós encontramos pessoas com difícil relacionamento, ao mesmo tempo nós já falamos que nós temos aquelas pessoas que nos compreendem a todo momento, que são as verdadeiras bênçãos, não é? Agora, os testes, eles nos chegam, porque através da vida também nós somos convocados a exercitar tolerância, paciência, 2 pontos extremamente importantes também que nós precisamos cultivar para que os relacionamentos eles sejam saudáveis, o diálogo e o respeito. Nós temos ao nosso favor uma das maiores ferramentas criadas durante toda a trajetória da história humana: a linguagem, a palavra, o diálogo, que são momentos ternos para que a gente possa compreender o outro e compreender a gente mesmo, né? E nós temos grandes dificuldades de estabelecer as relações do diálogo. Mas todo diálogo ele tem que trazer consigo a abertura também do coração, porque as palavras elas vão acompanhadas, na visão de André Luiz, de energia, não é? De tonalidade, de volume. Então, quando nós estamos dispostos a exercitar essas 2 grandes virtudes, importantíssimas na área da convivência e do relacionamento, que é o diálogo e o respeito, nós vamos construindo, então, essas teceturas que vão nos ligando diretamente às nossas necessidades, tanto de expiação, porque estamos reencontrando antigos companheiros do passado, e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo a vencer as nossas provas, através das pessoas testes que nós vamos encontrar na vida diária. Aí André Luiz continua nesse mesmo raciocínio, quando ele assim fala: recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Olha a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação. É suportando o outro que nós seremos suportados. Ninguém espere a compreensão se não exercitou a paciência para com o próximo. Interessante que a oração de São Francisco, ela é uma obra de arte, que mostra muito isso, né? Consolar para ser consolado, compreender para ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado para a vida eterna. Se é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha, aquele que sabe utilizar a lei a favor do seu progresso espiritual, ele se dá bem, ele vence a sua própria reencarnação. Então, André Luiz nos chama a atenção, é suportando que nós aprendemos a sermos suportados. Porque, na verdade, nós sempre recebemos da vida aquilo que nós damos a ela. Não há uma lei diferente, né? Então, é muito importante aprendermos a suportar as pessoas para que, então, em contrapartida, nós sejamos suportados. Não é? Aí continua, então, André Luiz, na mesma lição, quando ele dá prosseguimento assim, olha, se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você também é um enigma para esse alguém. E por que ele chama o enigma? Porque no nosso ambiente social, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê a vida nos reúne frente a frente com aquelas pessoas. Então, diante da dificuldade ou da não estabelecimento das relações de convivência, as pessoas são enigmas. E nós vamos decifrando esses enigmas de quem elas são, apenas convivendo com elas.
é apenas estando aberto para compreendê-las e progressivamente para conhecê-las. Então, da mesma forma que o outro é um universo desconhecido por nós, nós também somos um outro universo desconhecido para o outro. E aí vem novamente o respeito, as relações de simpatia, de aceitação, para que esse enigma que eu sou e o enigma que o outro é, possam pouco a pouco, através da convivência, serem decifrados. Então é muito sábio esse ponto de vista de André Luiz. Se alguém surge como um enigma em seu caminho, isso quer dizer que eu também sou um enigma para esse alguém. Então as relações de convivência, elas vão sendo essa tessitura que nos aproxima, onde eu devo mostrar tal qual eu sou. É muito importante a gente viver em conformidade com o que nós somos realmente internamente. Há uma lição muito bacana do Espírito Hamed, no livro sobre as atitudes, Renovando Atitudes. Ele fala muito de uma lição que se chama verniz social. O que ele quer mostrar para nós nessa lição? Vocês já viram ela? É fantástica, né? Nós vivemos em conformidade muito com aquilo que a sociedade projeta em nós e nos impõe. Nós vivemos segundo os modelos sociais que predominam através da mídia, através da televisão, mas nós esquecemos de sermos o que nós somos, de entrarmos em contato com aquilo que nós temos internamente e vivemos e convivemos nas relações sociais com máscaras. E isso não permite que a gente aproveite a reencarnação e que nós possamos, então, evoluir nesse sentido, né? E, na realidade, nós convivemos como se fôssemos verdadeiros enigmas, inclusive para nós mesmos, não é? Então, avançando um pouco mais, é muito importante que a gente consiga viver em condições autênticas de quem realmente nós somos, expressar os nossos sentimentos, expressar também as nossas dificuldades, para que então, através desse processo de autoconhecimento, nós possamos trabalhar o nosso burilamento na vida social. André Luiz continua nessa magnífica lição quando ele fala assim também: nunca diga que amizade não existe. Qual nos acontece? Cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Inicialmente, o Espírito André Luiz, ele vai nos levar a entender essa ideia sobre o verdadeiro valor da amizade. A amizade que nós buscamos estabelecer nas nossas relações de convivência. Amigos são almas eternas. Amigos são almas pelas quais nós vamos vinculando através dos processos reencarnatórios e eternamente nós vamos nos encontrando com eles. Então é muito importante no mundo de hoje nós não deixarmos que essas bênçãos concedidas pela providência divina, elas se esfriem nos nossos relacionamentos. Não é? É muito importante a gente sempre cultivar isso no outro, porque na medida que a gente cultiva isso no outro, nós cultivamos isso em nós. Então as amizades, elas não podem ser esquecidas. São fruto das oportunidades concedidas a nós por Deus. Então é muito importante que a gente mantenha sempre vivo a amizade, os bons relacionamentos, não é? Entendendo também que todos os nossos amigos, eles também têm limitações. Eles também têm dificuldades internas, assim como nós. E estão reencarnados para que eles possam burilar as suas limitações, as suas dificuldades nos ambientes de relacionamento e de convívio para com eles, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, né? Nos atendimentos fraternos principalmente, a pessoa falar assim: eu tinha um grande amigo, mas ele me traiu a confiança. Mas quem é? Será que esse amigo te disse que ele era um espírito perfeito quando vocês começaram a estabelecer uma relação de amizade? Os nossos amigos, eles também trazem defeitos. Os nossos amigos, eles estão reencarnados na Terra para burilar as dificuldades que eles trazem, assim como nós. Então, o convívio com os nossos amigos é muito importante. Mas não contemos que os nossos amigos são espíritos perfeitos.
Não existem espíritos perfeitos na terra, assim como não existem também almas perfeitas na terra, né? Todos nós trazemos dificuldades, assim como também os nossos amigos trazem as suas, cada qual segundo as suas construções milenares e reencarnatórias, né? E aí, André Luiz continua: se você realmente ama aqueles que lhe compartilham estrada, ajuda a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Então, todos os nossos esforços, das pessoas que nós convivemos na Terra, devem ser de auxiliá-los na senda do progresso, ou seja, na senda da evolução, sem cobrar nada em troca, seja para a compreensão de ser eles mesmos. Às vezes nós impomos determinadas atitudes, nós cobramos das pessoas, tanto no convívio social como das pessoas que estão dentro de casa, para que elas busquem ser as melhores, não é? Mas nós precisamos, acima de tudo, respeitarmos o livre-arbítrio de cada um e ajudá-los na medida em que for possível. É interessante que a gente ouve muito isso, né? Ninguém muda ninguém pela imposição. Não adianta, o processo educativo, o processo de aprimoramento do ser, ele precisa de ter uma abertura do coração. E quanto mais a gente impõe no outro a vontade que nós queremos, mais intransigente nós estamos sendo, porque nós estamos desrespeitando aí, não é, as pessoas. Às vezes nós queremos modificar as pessoas impondo a elas um modelo, um hábito, um costume, segundo a nossa realidade de mundo. Agora, o outro espírito é uma outra individualidade, é um resultado de outras escolhas, de outro ser, não é? Então é muito importante que eu possa auxiliá-lo, primeiramente respeitando, para que eles possam então se tornarem pessoas melhores, principalmente pelo convívio, principalmente pelo exemplo e não pela imposição. É muito interessante a gente observar o exemplo que Jesus nos sugere e não nos impõe, assim como o Espiritismo também, né? Que não nos impõe. Ele produz em nós determinadas reflexões que nos respeitam no exato momento evolutivo que nós nos encontramos. E Jesus, ele sabia muito bem ser esse verdadeiro termômetro. Jesus, ele nos acolhia e nos mostrava as necessidades de crescimento sem nos violentar, mas com amor. Esse é o verdadeiro processo educacional, não é? Então é muito importante, diante das pessoas que nos fazem parte do convívio, auxiliá-los, não é? Para que eles possam compreender eles mesmos e serem, acima de tudo, pessoas livres espiritualmente. Conectado com o processo de evolução também, com o projeto de evolução, que ele vai se desdobrando na medida em que eles buscam ser pessoas melhores. A nossa evolução também passa por essa mesma perspectiva. Todos nós, na medida em que nós estamos transformando as nossas ações inadequadas em ações boas, nós estamos construindo dentro de nós um ser de bem. E essa atitude, ela está conectada com os nossos projetos de evolução. É muito interessante os diálogos que ultimamente a gente tem feito com pessoas de outra religião e o tanto que a gente tem a liberdade de falar do que é a doutrina espírita nas nossas casas, nos nossos ambientes sociais. As pessoas estão querendo conhecer o espiritismo, vocês já perceberam isso? E é muito bacana quando a gente confabula isso, respeitando, acima de tudo, a crença alheia, sem ferir consciência, sem atingir a crença do outro, porque todos nós, na verdade, nós estamos estabelecendo relações de convivência diante de um verdadeiro banquete de núpcias. É Jesus quem apresenta a verdade de várias formas para que nós possamos sentar em torno de uma mesma mesa e falarmos das nossas crenças, e falarmos daquele Deus que nós acreditamos, que está dentro de nós, mas pode estar no outro sobre várias formas diferentes. E o respeito a outras formas de pensar é o que faz com que nós possamos construir relações saudáveis com pessoas de outras religiões, ou mesmo com pessoas que não têm religiões, mas que acreditam em Deus, não é? Sem aquela violência de tornar as pessoas espíritas.
mas ajudá-las para que elas possam se tornar pessoas de bem. Não é mesmo? E aí, caminha André Luiz, encerrando esse ponto, quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Observa bem, novamente é a lei de causa e efeito, que tão grande poder ela exerce na nossa vida, nas relações de convivência que nós vamos construindo na nossa vida fora. É preciso estimar para que nós sejamos, então, estimados. É preciso respeitar para que nós possamos, consequentemente, sermos respeitados. E valorizando, incentivando o outro, que nós recebemos o incentivo também que nós precisamos para dar conta das nossas caminhadas. Então a gente percebe, né, na perspectiva espiritual, o quanto a doutrina espírita nos favorece as oportunidades de crescimento bem aproveitadas. O Espírito Emmanuel, na sua sabedoria divina, na obra Pão Nosso, ele fala que nós temos, todos que estamos reencarnados na Terra, nós temos 3 grandes ferramentas ao nosso favor. Eu sempre aproveito para refletir todos os dias para que eu possa aproveitar essas ferramentas. É o tempo, o espaço e as oportunidades. Todos nós temos o tempo como um grande aliado. Esse tempo da Terra, que ele conecta com o tempo de Deus. E nós podemos fazer ele através da nossa relação com a nossa consciência. O tempo é precioso. André Luiz fala que o tempo não volta. As oportunidades, sim. Mas às 18 horas do dia 15 de 11 de 2022, não volta jamais. Outra oportunidade virá. Mas o tempo, não. Então é muito importante que nós estejamos atentos ao aproveitamento dessa preciosidade divina nos nossos relacionamentos, nos nossos ambientes de convivência, aprendendo a amar mais, a tolerar mais, a compreender mais, a perdoar mais. Hoje nós falamos agora há pouco aqui, né, da ciência do perdão. É difícil ter uma pessoa na Terra que consegue perdoar sem deixar a mágoa, sem deixar o ressentimento. Se a gente já conseguiu isso, é sinal que nós temos bons níveis de relacionamento. Mas é um desafio muito grande. É um aprendizado que tem que ser conquistado através da minha renúncia do meu superego, ou da minha vaidade, ou do meu orgulho. Mas o tempo, quando bem aproveitado, segundo o Espírito Emmanuel, é uma grande dádiva ao nosso favor. Que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa vida para demonstrar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós, o quanto nós realmente a amamos. Quem de nós conseguiu dirigir essas palavras para algumas pessoas no dia de hoje? Será que nós falamos com o coração para aquelas pessoas que realmente são as pessoas certas do nosso lado, o quanto elas realmente são importantes para nós? Seria um bom aproveitamento do tempo, não seria? Mas não basta falar, é preciso que a gente sinta que sai do coração, na relação com o outro, na relação com o próximo, que tantas vezes didaticamente Jesus coloca nas suas mensagens. O próximo, porque o próximo é a oportunidade que eu tenho para conhecer e conhecer a mim mesmo. O outro ponto importante, a outra ferramenta importante é o espaço. Todos nós temos vários espaços na vida social que são verdadeiras oficinas para o burilamento da alma. O nosso corpo é o primeiro espaço, que temporariamente eu ocupo enquanto alma eterna ou alma imortal. A família é um espaço que temporariamente nós ocupamos para que grandes virtudes nós possamos colher através tanto dos relacionamentos conflituosos, como também dos relacionamentos de afeto mais amadurecidos. O local de trabalho também, onde nós encontramos com espíritos afins e espíritos que nos causam dificuldades também. São outras oficinas onde nós recebemos os estágios da vida. E por último, as oportunidades, que é o terceiro elemento fundamental que nós devemos aproveitar para construir e estabelecer ótimas relações de convivência.
Quem de nós soube, com tamanha sabedoria, aproveitar as oportunidades que a vida nos concedeu no dia de hoje? Porque ninguém de nós podemos dizer que nós não tivemos oportunidades de ter mais paciência, de ter mais compreensão, de deixar acabar em nós o nosso preconceito, de diminuir em nós, talvez, a nossa capacidade de julgamento do próximo, né? Algo que às vezes a gente exerce naturalmente. Julgar o outro, o julgamento acompanha a nossa tendência natural de praticar a fala quando a gente fala mal do outro. Ali há julgamento, segundo nos ensina Jesus. E por fim, que a gente aproveite bastante o tempo, o espaço, as oportunidades e principalmente esse momento que nós definimos como reencarnação, para que nós possamos, através daquilo que a doutrina espírita nos oferece, para aquilo que Jesus traz para os nossos corações e para as nossas mentes, fazer dessa reencarnação, dessa vida na Terra, através do nosso esforço e da nossa boa vontade, a melhor de todas as séries. Um grande abraço para todos, que tenhamos muito amor e muita paz no coração. Muito obrigado. Fique em Deus.